É hoje que você vive a alegria da gramática. Ou não? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar aqui, mas eu também tô lá no Twitter e no Instagram, que são as outras redes sociais que eu uso com mais regularidade. Eu também apareço no Se Eu Tivesse um Podcast e eu faço textos semanais lá no Justificando, inclusive estou devendo textos por lá, mas eles vêm, eles virão. E se você quer contribuir para a manutenção desse canal e para o trabalho que eu desenvolvo aqui, você tem a possibilidade de participar do meu financiamento coletivo. Com apenas R$10 mensais, você contribui para esse financiamento. Então sejam muito bem-vindos lá no Padrim, onde eu também sou Jana Viscardi. E aí, gente, hoje, como eu prometi na terça-feira, é a continuidade da conversa que a gente teve lá na terça falando sobre o tweet do Carlos Bolsonaro, em que ele usa a palavra literalmente e as pessoas ficaram empolvorosas por conta do literalmente. E aí eu já faço aqui uma observação, eu acho super curioso, porque toda vez que eu falo de mudança linguística, da gente entender que essas transformações acontecem, inúmeras pessoas vêm e dizem assim, tá passando... Bom, o passapano já virou uma coisa clássica. E uma outra coisa que as pessoas vêm, elas dizem que elas não admitem. Eu até entendo a sua opinião, mas eu não admito, eu não concordo. Gente, a mudança linguística não depende de mim e de você, tá? Você não concordar, bater o pezinho no chão e dizer que não gosta, não vai fazer que ela não aconteça. As comunidades de fala estão aí falando as coisas, independente do que você acha ou não acha que elas deveriam fazer, tá bem? Então, assim, menos angústia nesse coração e vamos em frente. E o que eu quero fazer hoje com vocês? Eu vou dar uma olhadinha nos 3 tweets que o Carlos Bolsonaro fez, em que ele incluiu essa coisa do literalmente lá, que deixou as pessoas empolvorosas, e eu vou mostrar pra vocês problemas de texto aqui. Então, eu vou olhar também pra coisas gramaticais, falta de vírgula, e inclusive se eu me passar alguma coisa aqui, você pode trazer aqui embaixo dos seus comentários, porque esse meu vídeo ele não é definitivo, a última peça possível de se entender esse tweet em termos textuais. Então você pode aqui fazer as suas observações caso eu tenha esquecido de alguma coisa. E aí, gente, eu acho que um primeiro ponto que é importante destacar é que não apenas para o Carlos Bolsonaro, mas muitos políticos hoje, eles fazem uso do Twitter como comunicação oficial. São eles, não indivíduos, mas indivíduos públicos, políticos, falando aí das suas plataformas nas redes sociais. E o Twitter, diferentemente, por exemplo, do Facebook, ele é muito imediato. E, embora ele possa ser planejado, porque empresas planejam seus tweets para evitar problemas, inclusive de concordância, ou de texto, ou gramaticais, eu sei lá, de todos os tipos, o que as pessoas fazem? Elas planejam os seus tweets, esses tweets passam por revisão e tal. O que a gente observa da categoria política é que isso não vem acontecendo. Seja o governo federal, quando posta um negócio nas redes sociais que não foi revisado, que parece que foi escrito ontem, seja, sei lá, vereadores, prefeitos, escolha a classe política que você preferir, e você vai ver que muitas dessas pessoas não têm os seus tweets, as suas peças de comunicação revisadas. E supostamente essas pessoas têm uma equipe para fazer isso. Mas o imediatismo dessas redes sociais faz com que muitos políticos não tenham hoje, então, essa revisão nos seus textos. Então, veja, uma das coisas que nos causa muito incômodo hoje, vendo os tweets dos políticos, é justamente isso. O fato de que essa comunicação parece menos planejada e, portanto, pouquíssimo revisada, o que faz com que vários erros de gramática apareçam por aí. E aí, gente, eu devo dizer pra vocês, esses erros de gramática, eles podem mostrar pra gente, nossa, parece que essa pessoa é pouco preparada. Muitos de nós cometeriam, no calor do momento, erros de gramática parecidos, não parecidos, mas algum tipo de erro nos nossos tweets. E aí é o que eu volto a dizer, o problema não é o erro em si, porque todos nós desviamos da norma culta em algum momento. O problema são esses tweets, como comunicados oficiais, não serem revisados pelas equipes desses políticos, tá entendendo? Então o problema está aí. Dito isso, vamos olhar o tweet do Carlos Bolsonaro, que supostamente faz uso do seu Twitter para comunicados oficiais. Portanto, eu estou entendendo que esse comunicado oficial, ele tem um caráter de registro formal. Como eu disse lá no caso do Conge, como eu acho que eu comentei também no caso do literalmente, quando você está fazendo uso do registro formal, espera-se eu acho que a audiência fica tensa também por isso, como já disse, o uso do registro formal. Então, uma maior
concordância ali com a gramática normativa, o que não acontece no tweet do Bolsonaro em diferentes instâncias, seja de uma regra gramatical, seja de escolha para estruturar mesmo um texto. Então, a estrutura textual é também problemática. E aí, antes que você queira dizer que a justificativa é porque é no Twitter, já te digo logo, não é porque é no Twitter. As pessoas fazem threads maravilhosas no Twitter, não se trata disso, se trata do calor do momento, coisa mal planejada e mal feita mesmo. Porque se tem uma coisa que esses caras sabem fazer, é coisa mal feita. Então vamos lá, no primeiro tweet dele, ele tá lá indignado, sabe-se lá com o quê? Ele vem brigando com o Mourão nas redes sociais, é realmente muito adulto o que anda acontecendo no governo federal. E aí eu devo antes já fazer uma pausa aqui. Eu estou falando do governo federal porque o Carlos Bolsonaro é filho do presidente eleito, mas o Carlos Bolsonaro, ele se ocupa da comunicação presidencial, mas ele, gente, é vereador do Rio de Janeiro, então ele deveria estar concentrado em ser vereador do Rio de Janeiro, e ele não está sendo. De modo que, eu já falei antes, vou deixar aqui de novo o link para essa coisa de fazer denúncia do vereador. Deixa o link para você ler aqui com calma, porque, gente, ele se coloca como essa figura da comunicação do presidente, mas ele é só vereador. Ele vai dizer assim: vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar, mas como muitos, sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Esse é o primeiro tweet. Na sequência vem um outro que é: perder é fácil, recuperar é quase impossível. Não espero bom senso de quem não tem, apenas mais uma vez a verdade. O Brasil vai vencer. E aí o último tweet é: a geração Paulo Freire está agitada e não sabe interpretar um desperdício de energia muito grande ou age de má fé, porque o caráter já conhecemos. Estamos no caminho certo. Se essa massa de massacrados vai contra, seguimos na linha oposta e demonstra que temos razão. Esses são os 3 tweets. Se você entendeu, mande a sua cartinha para Rua Saturnino de Brito, 74. Mentira, esse é o endereço da Xuxa, no caso, no Rio de Janeiro. Gente, vamos começar. Ele lá no começo vai dizer que vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente. Se ele queria dizer que ele tem visto uma falha na comunicação da equipe do presidente, ele tinha que ter dito isso. Falha na comunicação da equipe do presidente. E aí ele deveria ter deslocado esse há meses para outro lugar, porque vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente, é como se há meses da equipe fosse, na verdade, o conjunto que está junto. Então, quando você tem constituintes de uma oração que você quer que estejam próximos, você tem que colocá-los próximos, porque às vezes você distancia uma parte da oração da outra parte da oração, o que torna mais difícil a compreensão daquele texto. Então aqui, ele poderia ter dito, para não mudar tudo no que ele está dizendo, vejo uma falha na comunicação da equipe do presidente há meses. E aí eu trocaria vejo por observo, mas vamos lá. E aí poderia até colocar o há meses na frente. Há meses, observo uma falha na comunicação da equipe do presidente. Pronto. Aí ele vai dizer que tenho literalmente me matado para tentar melhorar. Então ele poderia tirar o literalmente. A gente já falou sobre isso, que esse advérbio vem sendo usado, já foi inclusive dicionarizada essa forma, como intensidade, mas se está causando tanto incômodo também não faz mal, você pode tirar o literalmente, já que não é todo dicionário também que traz essa forma, como ela ainda é usada mais em contextos informais, então você poderia tirar. Tenho me matado para tentar melhorar. E aí eu estou tentando manter um pouco essa coisa mais oral também, uma certa oralidade aqui que tem a ver com o Twitter também, a maneira como as pessoas escrevem às vezes no Twitter. Mas como muitos, sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. Como muitos o quê? Ele é um vereador, que já não é então, portanto, parte de muitos. Pouca gente é vereador. Que como vereador, ele deveria estar trabalhando no Rio de Janeiro e não na equipe de comunicação do presidente. E aqui ele está dizendo que, como muitos, ele é apenas mais um. Como muitos o quê? Como muitos membros da equipe de comunicação do governo federal, como muitos indivíduos comuns da sociedade. Se for como membro da comunicação do presidente, tá errado porque ele não é dessa equipe. Ou pelo menos não deveria ser, porque ele é vereador no Rio de Janeiro. Ou então abdica do salário lá, querido. Não é mesmo? Se for como muitos cidadãos comuns, também não é verdade, porque ele não é essa figura. Ele é um político, ele é um vereador. Então, ele tem um cargo público. E aí ele vai dizer que ele, como muitos, sou apenas mais um. O que ele quer dizer com isso? Tá vaguíssima o uso dessas expressões, como muitos, sou apenas mais um. Lugar comum total e de maneira vaguíssima aqui, né? Expresso, deveria trocar. E não pleiteio nem quero a máquina na mão.
Máquina na mão, de que máquina ele tá falando? A máquina pública? Ele já tem a máquina pública na mão porque ele é vereador, não da equipe do presidente, porque muito interessante essa nova categoria, vereador federal, no caso ele mesmo, Carlos Bolsonaro. Então ele não quer a máquina na mão. O que seria essa máquina? Então, de novo, é pouco específico, você não consegue entender o que ele está dizendo. Ele não pleiteia e não quer. Uai, mas se ele fica falando da comunicação da presidência e ele está dizendo que não pleiteia e não quer, mas ele está o tempo inteiro fazendo isso, então fica contraditório. É notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir. Perdemos, ou seja, ele está se incluindo nesse grupo, mas ele diz que, como muitos, ele é apenas mais um. Então, ele é ou não é do grupo? Ele tem ou não tem significado aí, relevância para o que é feito? Então, veja só como é contraditório tudo que ele está dizendo, como é vago, como é mal escrito, porque, no final das contas, ele é ou não é da equipe, ele tem um papel nisso ou não tem, porque se ele diz que ele é mais um, então ele não tem um papel, está se colocando ali, olha, a gente não tem como resolver tudo, mas eles perderam oportunidades ímpares. E aí, ímpares aqui, toda a proparoxítona é acentuada, a ímpare aqui não está acentuada, ímpares não está acentuado, então está com um probleminha aí. Ímpares deveria ter sido acentuado, tá? Então, é notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir a quê, gente? Porque está dizendo que a comunicação é falha, mas é uma comunicação que tem que ser reativa, que tem que reagir ao que estão dizendo sobre o presidente, que estão dizendo sobre a governança do presidente. É sobre o que ele tem que reagir? A gente não sabe do que ele está falando. E aí ele continua, é notório que perdemos oportunidades de reagir e mostrar seu bom trabalho. Tá ruim isso aqui, por quê? Ele diz perdemos, então ele está falando de nós. E aí, quando ele diz perdemos a oportunidades de mostrar seu bom trabalho, ele deveria dizer de mostrar nosso bom trabalho para manter a concordância aí com o verbo, com a escolha que ele fez do sujeito desse verbo, que é nós. Nós perdemos oportunidades de mostrar o nosso bom trabalho. Só que aí ele já está reportando, está fazendo essa anáfora, ou seja, está remetendo ao presidente. Só que o presidente está no começo do parágrafo, lá em cima. Outras orações já foram construídas no meio. Então, essa referência ao seu bom trabalho tá bem ruim aqui. Então, aqui tem um problema nessa anáfora aí que ninguém sabe aqui está se referindo, a gente sabe só por inferência do que ele está falando no tweet, mas esse primeiro tweet ele está super vago, como eu já mostrei aqui para vocês, e os demais vão seguir essa mesma lógica, porque o seguinte ele vai dizer, perder é fácil, recuperar é quase impossível. Ele está falando de perder o quê? Perder oportunidades na comunicação da equipe da presidência? É disso que ele está falando? E o que é que isso significa? Por quê? Ele está falando de uma coisa específica? Tweets, eles podem reportar, gente, a situações que são anteriores ao tweet, são externas ao tweet, mas o tweet, a gente fala em redação, por exemplo, que a redação ela tem que ser uma peça, embora faça referências externas, ela precisa ser única e ela precisa se resolver internamente. Então, por mais que você faça essas referências externas, elas precisam estar claras dentro daquela redação, daquela peça única que você produziu. Com o tweet é a mesma coisa. Ou você faz um link com alguma notícia e você reclama da notícia ali dentro e, portanto, está claro ao que você está se referindo, ou você deixa explícito o que é essa coisa que você se refere, de que você reclama no seu tweet, já que é tão comum a gente reclamar no Twitter. E não é isso que ele faz, está muito indireto, a gente não sabe do que ele está falando. Então, se não é alguém que está seguindo o Carlos Bolsonaro e que venera o Carlos Bolsonaro, ou que está interessado em entender o que ele está falando, as pessoas só vão dizer, mito! Sem nem saber o que ele está reportando aí, né? Não espero bom senso de quem não tem. Para quem que ele está falando isso, gente? E bom senso com relação a quê? Ele está reclamando da própria equipe do presidente, que está falhando? Então ele não espera bom senso de quem não tem. Ele está dizendo que a equipe do presidente não tem bom senso? Ou ele está falando já de outras figuras e não está mais reclamando da falha de comunicação da equipe? Porque o começo era uma crítica à falha de comunicação da equipe. Agora ele está dizendo que essa equipe não tem bom senso? Já não sei mais. Apenas mais uma vez a verdade. Ele espera mais uma vez a verdade? Que verdade? Sobre que assunto? De quem ele está falando? De que ele está falando? E aí ele vem com uma outra frase de efeito que não faz o menor sentido. O Brasil vai vencer. Estamos em guerra?
Ou é a equipe de comunicação que está falhando e aí o problema não é do Brasil, mas é do presidente? E aí é que ele está fazendo um paralelo entre o Brasil e o presidente, e na verdade não é o Brasil vai vencer, é o Bolsonaro vai vencer, porque eles vivem em guerra com tudo. Então assim, gente, é um monte de frases de efeito para as pessoas ficarem batendo palminha sem saber o que ele está dizendo. Aí o terceiro tweet, ele já, de novo, deu uma viajada, ele vai falar: a geração Paulo Freire está agitada. Agitada por quê? Ele está falando da comunicação falha do presidente e agora ele está falando da geração Paulo Freire. Qual é a coerência no tema? Porque se você faz thread, se você faz vários tweets, você procura deixar claro qual é o assunto, para que a pessoa justamente acompanhe e para que esses tweets tenham uma lógica interna, que você seja capaz de apreender o sentido do que está sendo dito olhando internamente esses tweets, vendo os tweets. Ou então, como eu já disse, link para outras coisas. Nenhuma dessas coisas acontece aqui. Então e como ele usa uma estrutura muito vaga, ele não faz referências específicas, ele não usa vocabulários específicos para indicar uma situação, você não sabe do que ele está falando. E aí a geração Paulo Freire está agitada e não sabe interpretar. E aqui a gente tem um problema de escrita também muito forte, que é, ele não usa vírgula. Então ele vai dizer, não sabe interpretar um desperdício de energia. Quando você lê de primeira, você acha que interpretar, que é um verbo transitivo direto e que, portanto, requer um complemento, não sabe interpretar o quê? Um texto, uma ideia, uma comunicação, uma peça de comunicação, a comunicação. O que ele não sabe interpretar? O que essas pessoas não sabem interpretar? E ele não coloca vírgula, então você acha que desperdício de energia, você está vendo aí o texto na tela, é o complemento de interpretar, quando na verdade não é. Deveria estar, a geração Paulo Freire está agitada e não sabe interpretar, ponto. E aí ele deveria então começar uma nova sentença e aí destacando, é um desperdício de energia muito grande, e aí aqui de novo tá ruim, ou age de má fé, porque se ele está fazendo esse age de má fé, o sujeito é geração Paulo Freire, só que antes disso ele colocou um desperdício de energia, tem dois sujeitos diferentes, ele não está reportando quais são os sujeitos, e aí a oração fica inconsistente, porque age de má fé está sem o sujeito, só que o sujeito está muito distante, e isso faz então com que essa oração fique ruim. E aí ele vai dizer, porque o caráter já conhecemos. O caráter de quê, gente? Da geração Paulo Freire. Então, de novo, mal escrito porque não está reportando, tá deixando claro a que está se reportando aqui. Então tá bradando sem deixar claro de que tá reclamando. Aí já muda o tom, vai dizer, estamos no caminho certo. E aí esse monte de ponto de exclamação, Jesus Cristo, que a pessoa tá nervosa, vai me deixando ansiosa junto, porque é ponto de exclamação. Atenção isso aqui, gente. Estamos no caminho certo. Que caminho é esse, gente? Por que estamos no caminho certo? E aí ele vai explicar lá na frente. Se essa massa de massacrados, que eu tô supondo que é a geração Paulo Freire, gente, é um político chamando um conjunto de brasileiros de massa de fracassados. Se essa massa de fracassados vai contra, seguimos na linha oposta e demonstra que temos razão. De novo o problema com o sujeito da oração aqui, porque ele tem vários verbos, então tem vários sujeitos nas sentenças que ele vai produzindo, só que ele não conecta essas sentenças, então ele não coloca sujeitos nas orações e coloca tudo no mesmo balaio. Se essa massa de fracassados vai contra o quê? Não está claro, mas ele deveria ter colocado uma vírgula aqui. Seguimos na linha oposta. O que é a linha oposta? Ele não está dizendo de frente de trabalho, não está dizendo nada o que é a linha, o que é a linha oposta. Então, o que significa a linha oposta? E aí bom, depois de ser super impreciso, aí ele fala, e demonstra que temos razão. E isso demonstra que temos razão. Ele deveria ter feito uma referência ao elemento anterior. Isso o quê? Essa nossa linha de seguir contra tudo e todos demonstra que temos razão. Será que é isso que demonstra? Eu acho que não, ele está querendo dizer que se a massa de fracassados vai contra, isso demonstra que temos razão. Mas está distante, está ruim, está pouco claro, pouco explícito, então a luz ficou bem ruim, você viu ao longo do vídeo, né? Mas foda-se, gente, tô atrasada já, inclusive. Gente, esses tweets, eles demonstram justamente essa falta de planejamento, esse pouco cuidado, é uma comunicação oficial e é por isso que as pessoas reclamam tanto. Para além de um problema de acrescentar ou tirar uma vírgula, a gente tem inconsistências aqui de ideias que são muito claras para nós. As inconsistências são claras. No caso, as inconsistências são inconsistências aqui. O que faz com que as pessoas não consigam entender bem do que ele está falando. É tudo muito na indireta. É muito falha essa escrita por um problema textual, muito além de problema de gramática, gente. Então, eu de novo reforço, não significa que as pessoas não devem considerar os erros gramaticais, em especial quando a gente está falando
de registros formais de escrita, em que uma escrita que considera a norma culta deveria ser empregada. Mas aqui, um problema muito maior, gente, de estrutura textual, de escolha de palavras, de trazer as ideias de maneira clara. Todos eles fazem isso, é uma fala toda truncada, mas cheias de frases de efeito. O Brasil vai vencer, estamos no caminho certo. Eu nem sei do que ele está falando, mas ele está dizendo que a gente está no caminho certo. E aí ele usa estamos como se ele fosse parte dessa equipe, mas depois ele diz que ele é apenas mais um e que ele supostamente não é parte da equipe. Então, quando ele diz que ele não é parte dessa equipe, mas ele depois usa estamos no caminho certo, perdemos oportunidades, ele se coloca como parte da equipe. Então não adianta ele anunciar que não é, mas depois agir como se fosse. Muito, muito, muito ruim. Era isso que eu queria trazer para você. Se você observou outras coisas, você traz aqui pra gente. Agora eu vou embora. Um grande beijo para você no seu coração e tchau, tchau.